vida é um treinamento constante de aperfeiçoamento e expansão de consciência. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach, Carlos Florencio. Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Florencio e mais um Potencial Humano de Vida. Todos nós somos uma potência, uma força que gera um resultado. Portanto, todo resultado que cada um de nós consegue gerar no seu processo de vida representa aquilo que nós somos. Então não dá para você se colocar, de repente, numa posição de vítima. Não dá para você, de repente, achar que os outros são culpados pelo resultado da sua própria existência. Basicamente, na vida, tudo depende de conhecimento. Para que você possa adquirir conhecimento, você precisa viver as suas experiências. Para viver as suas experiências, você precisa desejar criar a ação. Ou seja, um motivo qualquer que te gere a ação. Você precisa de motivação. Por meio da motivação que te gera a ação, você vai poder se envolver para conhecer e esse conhecimento vai lhe dar segurança. Esta segurança, porque eu estou seguro frente àquilo que eu conheço, e automaticamente, se eu conheço, isso me dá um certo poder sobre aquilo que eu conheço. Esse poder me dá domínio. Esse domínio me dá liderança. E esta liderança faz com que eu desenvolva confiança. Portanto, quando eu estou confiante e seguro, eu começo a perceber que eu sou de fato uma força que gera um resultado. A consciência deste resultado é que vai permitir que eu possa, por meio das minhas ações, definir aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero na minha vida. Portanto, todos nós evoluímos de uma inconsciência para uma consciência. Para que possamos transitar da inconsciência para a consciência, vamos precisar viver as experiências. Todos nós somos forçados, quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não, a evoluir frente às nossas experiências. Quando as experiências se tornam densas, pesadas, então automaticamente os processos ficam um pouco repetitivos. Então, quando eu tenho uma experiência repetitiva, que ela é uma experiência negativa, é uma experiência ruim, eu tenho que avaliar e dentro de mim mesmo o que é que eu estou fazendo para contribuir para este resultado que eu estou tendo na vida, uma vez que eu sou diretamente responsável por isso. Mas ao se sentir responsável, também não vale a pena você se sentir também culpado. Então nem dá para culpar os outros, não dá para se colocar de vítima e também não dá para culpar você. Porque por meio deste processo de culpabilidade, você acaba se colocando como um coitado, e aí vai querer que de repente as pessoas tenham pena de você, e aí você vai justificar o resultado das suas ações, não vai querer assumir o resultado das suas ações. Quando você justifica, significa que você já admitiu que o resultado é de sua responsabilidade. E você só justifica porque de alguma forma você está querendo defender a sua autoestima. Então, normalmente, você coloca a culpa em alguém ou você transfere a responsabilidade para alguém e se coloca como vítima. Toda vez que alguém justifica, no fundo está denunciando que de fato é responsável pelo resultado. Só que a pessoa, ao transferir a culpa ou a responsabilidade para alguém, dá uma falsa sensação de que parece que eu sou vítima e eu não tenho nada a ver com aquilo. Na nossa sociedade, normalmente as pessoas têm medo de assumir a responsabilidade pelos resultados. Por quê? Porque elas têm medo, de repente, de ser julgada, criticada ou rejeitada. Mas na nossa sociedade é muito comum e muito normal que as pessoas tenham rejeição. Porque, afinal de contas, está todo mundo criando um certo ideal daquilo que gostaria de ser e rejeita muito aquilo que elas são. As pessoas também criam um ideal daquilo que elas querem que as outras pessoas sejam. E, automaticamente, elas não estão aceitando as pessoas como elas são. Então, elas estão rejeitando.
Se você é uma pessoa que rejeita porque você não aceita a realidade, mas sim você valoriza a ilusão, é claro que você vai sofrer com a desilusão, com a decepção. Por meio disso, as experiências vão ficar repetitivas. E a sensação é de que parece que eu já vivi esse filme e por que esse filme está repetindo. Com isso, com essa repetição, automaticamente o processo começa a ficar densificado e os mecanismos de autossabotagem acabam estabelecendo um vínculo direto com a pessoa. Então a sensação é de que estou morrendo na praia, não estou conseguindo expandir e não consigo evoluir. Então nesse momento entra digamos, como parte da vida da pessoa, a catarse. Né? A catarse, como dizia Aristóteles, né, é o drama, né? Ou seja, é a perda. É quando existe um sofrimento, né, emocional. Então é quando a pessoa, de repente, passa por um processo qualquer mais denso. Então, ou você aprende pela pré-consciência e vai para a consciência, ou você passa pela catarse. Dentro disso, todos nós somos forçados a evoluir nesse processo. Se você acredita ou não acredita, mesmo assim você pode parar para fazer uma pequena reflexão. Pode ver que tudo aquilo que você tem como hoje consciência, você nunca mais passou por aquela experiência. Portanto, você tem duas hipóteses. Ao ter a consciência, você tem o domínio, o poder, né? Você percebe a força e o resultado daquilo. Portanto, quanto mais consciência, melhor. Por vezes, quando você tem consciência, você pode se sentir superior. Então, nós vamos ter aqui um alter ego. A partir disso, você vai querer tirar vantagem. Aquilo que corrompe o ser humano é justamente querer tirar vantagem das situações para seu benefício próprio, ou ele ser muito ingênuo, né, e muito inconsequente e se colocar em situações vulneráveis que possam comprometer ou autodestruir a ele mesmo. Normalmente, quando nós temos esses dois extremos, nós vamos ter aquela pessoa boazinha que acaba, né, se relacionando com pessoas que gostam de tirar proveito do outro. Então, basicamente, a sensação da boazinha é que ela está sendo usada e que o outro que está tirando proveito, ele automaticamente nem percebe, né? Porque já é uma coisa tão natural para ele, ele vai tirar vantagem sempre das situações. Portanto, por meio dos espelhos, aquilo que me espelha, aquilo que sou eu, porque no fundo reflete aquilo que sou eu de uma outra forma, né? Representa a referência que cada um tem. Então, no processo das experiências repetitivas e da catarse, é uma forma de você rever o seu comportamento, rever a sua atitude, a sua postura frente à vida. E se você não faz isso pela pré-consciência, tentando avaliar, espera aí, mas tem alguma coisa que está errado aqui, questionar a situação, mas o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu posso aprender com essa experiência? Normalmente, como você foi ensinado, domesticado, né, educado a rejeitar primeiro, a sua primeira sensação é de querer procurar o que está errado em você, onde é que eu errei, quem é o culpado, onde é que está a minha culpa, né? Então, aí tem aí um monte, né, de terapias que trabalham para isso. No meu trabalho, para mim não existe culpado, existe sempre cúmplices de processo e cada um é responsável. Então, se você de repente olha uma pessoa autoritária que está maltratando uma pessoa que é boazinha, você vai dizer, nossa, aquele autoritário, ele realmente é uma pessoa ruim, coitada daquela mulher. Ela não é coitada, porque ela está ali porque ela quer. Ela escolheu estar ali porque ela quer. Né? Então, automaticamente, aquela pessoa que não tem autoridade interior vai casar com uma pessoa autoritária, que também não sabe agir com autoridade. Ela precisa se sobrepor ao outro, ou diminuir o outro para se sentir com poder. Então, essa pessoa, de fato, não desenvolveu um poder e uma força interior equilibrada. Né? Então, ela precisa diminuir o outro para se sentir forte. Enquanto você precisar difamar o outro, diminuir o outro para que falsamente você se sinta melhor, enquanto você precisar mostrar os pontos negativos e ruins dos outros, né, com comentários, fofocas, ou todo tipo de insinuação que você faça a respeito dos outros, para que de repente você, entre aspas, se sinta, né, melhor, é porque de fato você é uma pessoa que está no pior da sua própria existência.
E na nossa sociedade, no meio corporativo, em tantos outros meios, as pessoas atropelam umas às outras e muito mais facilmente você encontra pessoas falando mal dos outros do que dando elogio para as pessoas. Quando as pessoas conseguem perceber que alguém atingiu um certo resultado mais positivo, a inveja faz com que a pessoa diga, olha aquela metida, olha aquele metido, você viu, olha o arrogante, o que ele está pensando, ele está se achando e tudo mais. Toda pessoa que faz esse tipo de julgamento é porque, no fundo, ela tem um complexo de inferioridade. E ao se comparar, ela se sentiu inferior. Para ela, falsamente, tentar se sentir melhor, ela precisa, então, destruir a imagem daquela pessoa. Então, é claro que ela vai fazer uma crítica destrutiva. Portanto, conforme os seus comportamentos e a sua atitude, o resultado que você gera na sua vida, é aquilo que podemos definir como você utiliza a sua potência, né, na expressão humana que ela tem e o resultado que isso vai gerar. E as experiências, quando entra a catarse, né, o mal-estar, a perda, a ruptura, o abandono, né, quer dizer, a doença, que é para você rever o seu comportamento para que, por meio da catarse, você consiga, de fato, ser um indivíduo melhor. Portanto, é claro que é bem melhor se você fazer uma reflexão, uma pré-consciência, não se sentir culpado, não culpabilizar ninguém, perceber o que é que está por detrás da experiência, o que é que a experiência quer ensinar você. Lembre-se, a experiência nunca vai pedir para você querer mudar os outros. Ela sempre vai estar querendo ensinar você a lidar com os outros ou você romper com algum tipo de padrão ou incorporar algum conhecimento. É isso que a experiência está querendo. Agora, se você não percebe como é que a ordem dos fatores que regem a vida e o processo de evolução e de expansão de consciência funcionam, é claro que você vai ser uma pessoa vítima da sua própria ignorância, ou seja, falta de conhecimento, ou seja, você da sua própria inconsciência. Quanto mais consciência você tem, muito melhor você consegue fluir e transitar no seu processo evolutivo. Portanto, a partir das experiências, por mais ruins que elas possam ser, você percebe uma certa evolução. Porque não existe experiência ruim. Existem experiências que estão ensinando você a aprender a lidar com aquela energia, aprender a lidar com aquela situação. Então, por vezes, você pode estar aí, de repente, negativo no banco. Vai ver que você se perdeu no seu administrativo, você contou com coisas que você não contava, portanto, você viveu a ilusão. E aí é claro que a realidade não vai corresponder às suas ilusões, porque a realidade corresponde à ordem de fatos que geram um resultado específico, é matemático, é lógico. Então, se você vive algum tipo de decepção, mágoa, né, desilusão, raiva, porque os resultados não saíram conforme você gostaria, é porque está lhe faltando aí uma habilidade, um talento, um conhecimento. É só isso. Portanto, não existe vazio, não existe falta, porque senão você entra no melodrama, né? Aí entra na pobreza de espírito, e aí, de fato, a vida não vai ser uma vida agradável, porque aí você aos poucos não vai dando o resultado que você quer, você vai reclamando da vida, vai julgando, vai criticando, vai justificando, e aí automaticamente você vai se transformando numa pessoa azeda, amarga, né, intragável, descontrolada, que ofende os outros ou que não sabe se controlar. Não existe coisa pior e mais feia do que uma pessoa descontrolada, né, quando a ira, quando aquela cólera, né, aquela energia, né, vermelha descontrolada, né, de todo o processo da adrenalina sobe, né, que cega a pessoa e a pessoa não consegue ouvir também, né, porque não vale a pena, né, quando a pessoa está num descontrole, ela não consegue ouvir nem consegue ver o outro, né, então é melhor esperar ela baixar essa adrenalina para depois tentar conversar com ela. Mas lembre-se, todo o processo que você gera um desequilíbrio e aquela energia consegue dominar então você. Portanto, toda aquela pessoa ou situação que consegue gerar desequilíbrio em você é porque você ainda não atingiu a pré-consciência, você ainda não atingiu a consciência para que de fato você consiga transformar essa energia. Portanto, mesmo que você tenha, às vezes, consciência, cuidado para não corromper ou se transformar num ser corrupto, né? Principalmente hoje em dia tem tanta gente aí, né, corrupta, tentando tirar vantagem das situações, né? Porque existe sempre uma necessidade de um poder, né, na nossa sociedade, na forma como a nossa sociedade está estruturada, e a gente vê isso pela própria política brasileira, que é um desastre, né? É um desastre no sentido de falta de amor, de respeito, né? Então, é claro, né, que a
política no Brasil, ela deixou de ser de fato uma política focada no bem da nação. Ela se transformou numa multinacional, né? Tanto é que os partidos se associam com outros países e formam uma grande rede e eles basicamente vivem esse poderio. Então se transformou numa fábrica, numa indústria, né? E basicamente é claro que eles não vão querer que o povo fique inteligente, né? Porque se o povo ficar inteligente e saudável, ele vai questionar as coisas. Então quanto mais burro, né, mais doente o povo estiver, tanto mais poder eu vou ter sobre eles. Isso é lógico, né? Principalmente se essas pessoas possuem um poder exacerbado, né, um domínio, uma autoridade sobre o outro, reprimindo a manifestação dos outros. Isso a gente vê muito frequente em países, né, principalmente subdesenvolvidos ou países, né, digamos, mais pobres, né, mais carentes de consciência e de conhecimento. Né? Então, todos nós temos que perceber que existe sempre uma energia talvez de poder tentando tirar vantagem de uma outra energia, né, esse processo de corrupção. E você, às vezes, não precisa nem levar para o lado da política, você mesmo pode observar através do seu próprio comportamento, da sua atitude. Às vezes você pode ser uma pessoa boazinha, mas você gosta de fazer o outro se sentir culpado, para que desta forma o outro fique com você pela culpa. Então você vai dizer, nossa, mas eu me dediquei a minha vida a você, fiz tudo por você, para que a outra pessoa se sinta culpado, né, e responsável por algum tipo de dano que provavelmente você sofreu, mas que ela não é diretamente responsável, porque você é que resolveu, de repente, se sentir rejeitado, traído ou o que for, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado com estas situações. Portanto, no momento que você, por uma energia, digamos, feminina exacerbada, você tenta fazer os outros se sentirem culpados, você se coloca como vítima, ou coitado, né, inferior, para que de repente as pessoas, pela pena, consigam te dar alguma atenção, significa que você está corrompendo a sua ética, né, a sua própria moral, a sua própria idoneidade. Né? E da mesma forma que você tenta tirar vantagem das pessoas que de repente são menos desprovidas, né, de consciência, aí é claro, né, ao se aproveitar das pessoas que têm menos consciência, você está usando o seu poder de uma forma errada. E isso, claro, que vai criar uma corrupção disso. Bem, pensando nisso, o meu trabalho é um trabalho de desenvolvimento de consciência, né? De ensinar as pessoas, por meio do meu treinamento, uma filosofia nova de vida. Saber resgatar a sua essência, ou seja, como é que é a sua essência, essa essência individual, incomparável, indivisível, singular, que todos nós somos únicos nesse universo infinito. A partir disso, perceber você como uma força que gera resultado. Que tipo de resultado que você está gerando na sua vida? Não avaliando a situação como quem é o culpado, não vamos culpar a mãe ou culpar a sociedade, porque não vale a pena. Né? Porque senão entramos num processo psicanalítico que não vale a pena. A intenção aqui é fazer um trabalho de coaching, ou seja, de treinamento de vida focado em resultado. Então, tem que entender que tudo é cúmplice. E todas as pessoas que fazem ou fizeram parte da sua vida e todas as experiências que você viveu têm a ver com esse processo que eu acabei de explicar. Ou alguém tem mais consciência e se aproveita dos outros que têm menos consciência, portanto, todas as vezes que você passou por alguma situação que você gerou algum trauma, algum conflito, é porque alguém com um poder maior conseguiu dominar você, ou conseguiu te iludir, ou te decepcionar, o que for. Basicamente, as experiências elas estão ensinando você, então, a ficar mais esperto. Então, graças a essas pessoas, você aprende a desenvolver o seu poder, a sua autoridade, o seu respeito, o seu amor próprio, a sua valorização pessoal, o seu autoconhecimento. Portanto, nada é por acaso. Então, uma pessoa que de fato quer ter sucesso na vida e atingir resultados positivos, ela não entra nesse processo de se sentir culpado ou o que for. Não, ela começa a observar as situações. E o meu trabalho é
rompimento com mecanismos de autossabotagem, resolução, né, de conflito. Quais são os conflitos que você tem? Conflito é a minha ideia não casa com a ideia da outra pessoa. A minha razão não equilibra com a razão da outra pessoa. Eu travo, eu não consigo lidar com aquela situação, ou eu bato de frente naquela situação. E eu tenho uma tendência a atrair esse mesmo tipo de padrão. Então, significa apenas que existe uma ausência de conhecimento para que você consiga fluir por meio dessa experiência. Mas você tem um conhecimento de conseguir o conflito. Você sabe gerar o conflito. Você sabe bater de frente. Você sabe gerar esse tipo de estresse na sua existência. O que você não sabe é se autocontrolar. O que você não sabe é liderar a situação. O que você não sabe é transformar essa energia numa energia positiva, que vai alimentar uma força interior equilibrada e que de fato vai conseguir gerar um resultado mais positivo. Esse é o meu trabalho. Entre lá no meu site carlosflorencio.com.br, né, ou entre em contato via telefone também. O telefone é super fácil, a minha clínica fica aqui na João Moura, número 518, em Pinheiros. Tá? O telefone é 4106-4141. Super fácil, 4106-4141. Lembre-se, tudo aquilo que não está gerando o resultado que você quer, não é porque você é culpado, não é porque você, de repente, sei lá, jogou pedra na cruz, não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas com uma ausência de conhecimento. Então, existe uma fórmula, existe uma forma de você conseguir gerar esse resultado. Tá? Então, e é esse o meu trabalho. Basicamente, eu faço um trabalho de resgate da sua essência, recuperação da sua autoestima, da sua valorização pessoal, do seu autocontrole, você saber lidar com as experiências, com as diferentes energias que fazem parte do seu cotidiano, né? Saber se posicionar quando necessário. E como se posicionar sem gerar aquele conflito que, de repente, quando você diz aquilo que você pensa, a outra pessoa, de repente, começa a discutir com você, ou seja, é porque você não está sabendo se posicionar, né? Então, esse é o meu trabalho, tanto na consulta pessoal como nos meus cursos, né? E eu vou ter um curso que é ótimo, que são 2 dias, é um treinamento intensivo que trabalha a parte de consciência e transformação, que vai ser no dia 12 e 13 de outubro. As vagas são limitadas. Nesse processo você vai trabalhar todas as suas profundezas, desde da sua base, onde você se sustenta, quais são os valores, aquilo que você traz como uma carga de família, da sua genética, e tudo aquilo que você precisa transcender, eliminar, romper, gerando consciência. Porque não adianta você, pura e simplesmente, jogar a coisa fora sem saber qual é o sentido dela. Lembre-se, o lixo só é lixo porque um dia ele serviu para você. E quando ele serviu para você, ele gerava um resultado que te dava algum tipo de satisfação ou insatisfação, não importa. Mas de alguma forma você se conectava com aquilo. Então, no momento que você decide, não, eu não quero mais isso não serve mais para mim, ele vira um lixo. E aí, quando vira um lixo, ele sai da sua existência. Então, tem coisas que talvez você diga, não, eu não quero mais isso na minha vida, mas não consegue sair da sua vida. E está lá ainda preso em você. Então, tanto no meu trabalho de consultoria pessoal, quanto no de ascensão pessoal, o que é que eu faço? Faço um processo de você, de fato, perceber os seus espelhos. E ao perceber os seus espelhos, que é aquela falsa sensação de que parece que eu estou atingindo o infinito, parece que é profundo, mas não é. Quando você chega perto do espelho, ele é uma parede, né? Portanto, parece que tem profundidade, mas não tem. Parece que você vai expandir naquela relação, naquele trabalho, e de repente você não tem. Portanto, enquanto você tiver esses espelhos, que são provenientes de experiências que traumatizaram, situações que você não tem o conhecimento de saber fluir através delas, as experiências vão ficando repetitivas, a sensação é de que em certos setores da sua vida você não evolui. Então, dentro do PH Vida, eu dividi em 12 setores, que vão desde a espiritualidade, a parte intelectual, relacionamento amoroso, comunicação, expressão, lazer, trabalho, dinheiro, sexualidade, criatividade, né, vida social, família, saúde. Então, vamos trabalhar neste curso de ascensão pessoal e também nas consultas particulares, a harmonização dos seus 12 setores, para que dessa forma você saiba, primeiro, identificar o que é que está interferindo lá. Segundo, romper, gerando consciência para que você de fato possa transformar e criar com isso imunidade. Ou seja, aquilo vai se transformar numa energia benéfica e não mais maléfica que domina você e que você não sabe como sair daquilo ou controlar aquilo.
E a partir dessa tomada, digamos, de consciência, vamos fazer um processo de ascensão pessoal. Então, ascensão pessoal, que é este curso, que vão ser 2 dias, começa logo às 9 da manhã no sábado, termina às 18 e no domingo também, até às 17 horas, começa às 9 até às 17 horas. É um processo de imersão, que você vai fazer uma revisão de toda a sua vida, a identificar mecanismos de autossabotagem, processos mal resolvidos, trabalhar o perdão, os seus medos, né, as suas tristezas, as suas raivas, trabalhar os sentimentos mais primários, e você vai aprender a controlar, a se posicionar, a ter liderança pessoal. Então, esse é um projeto de um curso que eu peguei vários pequenos treinamentos meus e juntei numa dinâmica power, né, forte de fim de semana, para você romper com aquilo que está gerando algum tipo de estagnação na sua vida, algum tipo de bloqueio. Então ligue lá no 4106-4141 ou entre no site carlosflorencio.com.br. Lembre-se, não existe nada contra você, apenas ausência de conhecimento. E existe uma fórmula para você gerar o resultado que você quer e atingir o seu sucesso. Esta é a minha especialidade enquanto treinador de vida, ok? Entre lá no carlosflorencio.com.br, no YouTube, na minha rede social do Face, do LinkedIn. É só digitar Carlos Florencio aí na internet, você segue, você vai encontrar várias coisas a meu respeito. Ou ligue lá e marque o seu horário, que eu faço uma leitura e interpretação da sua energia, identifico os seus bloqueios e a partir disso vamos trabalhar a resolução disso, ok? Então ligue lá no 4106-4141 ou mande seu e-mail para contato@carlosflorencio.com.br. Até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.